Bom dia, meu povo lindo e abençoado. Eita glórias! A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, onde você estiver. Que essa paz renove seu coração, sua mente, seus pensamentos, para que você venha entender como é bom ter paz no nosso coração, como é bom descansar no Senhor, como é bom aquietar o nosso coração no Senhor, porque Ele é o nosso refúgio, nosso abrigo seguro. Eita glórias! Desejo a vocês um excelente final de semana, refleto de bênção, de vitória, de conquista, de sucesso, de paz, saúde, amor, alegria, prosperidade sobre a sua vida. Se você crê, seu final de semana será muito, muito, muito abençoado pelo nosso Senhor Jesus, amém? Você que está no hospital, que está em cima de uma cama, olha para o Senhor nessa manhã, olha para o Senhor, meu amado irmão. Clame a Ele enquanto Ele está perto e busque Ele enquanto pode achar, porque vai chegar um tempo que nós vamos buscar o Senhor e não vai encontrar, vai ser tarde demais. Então busque o Senhor enquanto Ele está perto, clame, invoque o nome dEle, adore, né? Adore o Senhor enquanto você tem fôlego. Adore, somente adore, adore, adore. Tá passando por enfermidade? Adore. Tá doente? Adore. Tá sofrendo dor? Adore. Adore, somente adore o Senhor. Agradeça pelo fôlego de vida. Agradeça pelas oportunidades que Ele te dá todos os dias para você estar de pé novamente. Agradeça, somente agradeça. Seja grato, tenha gratidão no seu coração. Amém? Agora, nós vamos ministrar ao seu coração uma palavra de salvação. Uma palavra de salvação. Direto do coração de Deus ao seu coração. O Senhor vai renovar sua alma hoje, vai renovar seu pensamento, vai renovar o seu coração com essa palavra. Receba essa palavra no fundo do seu coração. E seja livre de todas as preocupações do mundo, todas as tribulações, toda seta, todo levante, todas as contendas, todas as intrigas. Seja livre no dia de hoje. Em nome do nosso Senhor Jesus, seja livre. Através dessa palavra, Deus vai te libertar. Deus vai endireitar seus caminhos. Através dessa palavra, vai endireitar os caminhos tortos. Vai endireitar para que seja direto seus caminhos. Ande no caminho do Senhor. Ande somente no caminho do Senhor, porque Ele é bom todo o tempo. Amém? Amém. Agora, meus amados irmãos, o olhar de fé. Um olhar de fé. Olhe para o Salvador. Olhe para quem? O Salvador. Olha só. Vamos olhar para o Salvador, meus amados irmãos. Oh, glórias! Vamos olhar para o nosso Salvador. Vamos olhar para Ele. O Senhor é o nosso Criador. Vamos olhar. Hoje nós vamos meditar aqui em Isaías 45. Já passei essa mensagem para os meus contatos. Agora eu vim trazer para vocês também. Hoje nós vamos falar do versículo. Agora aqui com vocês estarei ministrando o versículo 22, que diz assim: olhai para mim, diz o Senhor, e sereis salvos. Olha só, vós todos, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Não tem outro. Não tem outro, meu amado irmão. Ele falou assim, ó: volte-se para mim e seja salvos. Volte-se para mim e seja o quê? Salvos. Todos vocês. É todo vocês. É todo. Ele falou assim: confis da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Não tem outro. Só tem um. Só o Deus. Olhe para Ele. Volte para o Senhor. Volte para ser salvo. Todos vocês, confis da terra, pois eu sou Deus e não há outro, não há nem outro, não tem outro, diz o Senhor. Olha o que Ele disse aqui, ó. Ele falou assim, ó: através desse precioso convite, é um convite para você olhar para o Salvador. Olhe para o Salvador. Olhar de fé. Tenha um olhar de fé. Olhe para o seu Salvador. Ele falou: volte-se
para mim, volte-se e seja salvo. Todos vocês, confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Olhe para o Salvador. Olha com olhar de fé. Olhe com olhar de fé. Através desse precioso convite, é um convite para você, né? É um grande pregador, né? É o convite do grande pregador, Charles. Ele falou assim, para você olhar de fé. Ele está falando que esse grande pregador da Inglaterra, dos séculos passados, ele se converteu. Por isso que ele está falando para você olhar com o olhar de fé para o seu Criador. Um olhar de fé. Através desse texto, desse precioso convite aqui, Charles Spurgeon, um grande pregador da Inglaterra do século passado, ele se converteu. Você sabia que esse Isaías 45 é um chamado para arrependimento? A Bíblia diz que o Joséfo, ele confirmou que Ciro, ele libertou Israel quando foi mostrar a profecia de Isaías 45. Por que esse pregador foi convertido aqui? Por isso que ele está fazendo um convite especial para vocês hoje. Olhe para mim, o Senhor falou. Olhe para mim, diz o Senhor. Você está olhando para o seu Criador, irmão? Você está olhando para o seu Criador? Você está? Ele falou, olhe para mim. Olhe para mim. Olhe só para mim. Somente para Ele. Não há nenhum substituto humano ou outro qualquer. Então não tem. Ele está falando. Ele está falando assim, olhe para mim. Somente para Ele. Não há nenhum substituto, humano ou outro qualquer. Então não tem, só tem um único Salvador do mundo. Confiantemente, como a pecadora. Nós temos que olhar para o Senhor como a pecadora, quer ver? Vamos olhar para o Senhor então, lá em Lucas 7. Vamos olhar para o Senhor, né? Ele está falando, olha para mim como a pecadora. Ele apoiou aqui escrito, como a pecadora. Olhe para Ele, como a pecadora. Olhe para Ele, como pecadora. Como a pecadora. Olhe para mim. Ele falou, olhe para mim. Então vamos olhar para o Senhor, né? Vamos olhar para o Senhor, meus amados irmãos? Vamos olhar para o Senhor nessa manhã? Vamos? Olha que ele disse assim, olha para mim, somente para Ele, e não há nenhum substituto humano ou outro qualquer. É para olhar para Ele confiantemente, como a pecadora. Olha só a pecadora. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. A pecadora que ungiu os pés de Jesus. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa dos fariseus, levou o vaso de alabastro com unguento, que estando por trás, aos pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com as lágrimas, e o enxugava com os cabelos da sua cabeça, o beijava e lhe os pés, e ungia-lhes com o unguento. E quando viu o fariseu, viu isso que tinha convidado, falando consigo, dizendo, se este for, né? O profeta bem saberia qual é a mulher, quem é a mulher que está ali tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa tenho te a dizer. E ele disse, dize-me, mestre. Olha só isso.
Olha só essa palavra aqui. Nós temos que olhar como a pecadora. A descrição da mulher sugere que ela era uma prostituta. Não se deve confundi-la com Maria de Betânia. A palavra de Deus diz. Nós temos que olhar para Jesus como uma pecadora. Como uma pecadora. Esperançosamente, como os mordidos pela serpente. Olha só. Que nós temos que olhar para o Senhor esperançosamente, como mordido pela serpente. Está aqui em Números. Vamos lá então. Números 21. Números 21, capítulo 21, que diz assim, que nós temos que olhar com esperança como os mordidos pela serpente. Nós temos que olhar, né, de fé, com esperança, como os mordidos pela serpente. É Números 21, versículo 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era quem mordendo alguma serpente e alguém olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Né? Ficava vivo, você vê. Por isso que nós temos que olhar com um olhar de esperança, né? Como tivesse mordido pela uma serpente, né? Como se nós tivéssemos mordido pela serpente. Olhar se tiver mordido pela serpente, olhar para a serpente de metal que ficava vivo, né? Aquela época ficava vivo. As pessoas ficavam vivas. A palavra de Deus diz. Serpente de metal é como o incensário de Abraão, no capítulo 16, versículo 47. A causa do problema tornar-se forma através de qualquer pecado e é expiado. Diz a palavra do Senhor Jesus. Então nós temos que olhar esperançosamente como os mordidos pela serpente. As grandes bênçãos que sucedem, temos grandes bênçãos, sereis salvos da culpa do pecado. Nós somos salvos da culpa do pecado. Ontem eu já passei essa palavra aqui, ó, de João 3,16. Eu vou lá de novo, porque todos já conhecem, mas gosto de passar, né? João 3, versículo 16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê nele não pereça, mas tenha vida eterna, né? Hoje foi passado para vocês, hoje está repetido de novo, né? Está falando novamente. E nós temos que olhar de fé igualmente do poder do pecador. Nós temos que olhar com fé igualmente do poder do pecador, que está em Mateus capítulo 1. Vamos aqui no Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1, versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21 diz assim: e ela dará luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Viu? Igualmente do poder do pecador. Nós temos que olhar, né? Com olhar de fé. O olhar de fé. Igualmente do poder, né? Do pecado. Do poder do pecado. A Bíblia diz que ela dará uma luz a um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Dos seus pecados. Aqui em Lucas 19:10. Lucas 19:10. Diz assim, ó:
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido, tá? Porque o Filho do Homem veio buscar, salvar o que havia o quê? Perdido. O que havia perdido. No anúncio, a finalidade de sua missão, Jesus vai contra as expectativas políticas do povo. A palavra de Deus está falando. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Olhar da fé, da ira vindoura de Deus e do inferno. Olha isso. Olhar de fé. Estamos aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Olha só. Olhar de fé da ira vindoura de Deus e do inferno. 1 Tessalonicenses 1, versículo 10, diz assim, ó. Esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus que nos livra da ira futura, irmãos. É Jesus que livra nós da ira futura. Eu vou esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira futura. Aqui em Isaías 50, vamos aqui, nós estamos na nossa base, estamos no 45, vamos no 50. Aqui no 50, versículo 9 diz assim, ó. Eis que o Senhor Jeová me ajuda, e quem há que me condene? Eis que todos eles, como veste, se envelhecerão, e a traça os correrá. Olha isso aqui. Vou ler nessa daqui, tá aberto também. Eu vou ler o capítulo 50, versículo 9. Olha o que o Senhor está falando aqui. Nós estamos falando sobre a ira vindoura do Deus e do inferno. Aqui Isaías 50, versículo 9, diz assim, ó. Diz assim, ó. O soberano Senhor que me ajuda, né? O soberano Senhor que me ajuda. Que irá me condenar, né? Quem irá me condenar, né? Quem vai me condenar? Todos eles se desgastam como uma roupa, as traças o consumirão. O soberano quem me ajuda, quem irá me condenar? Todos eles que se desgastam como uma roupa, as traças o consumirão? Agora vem um convite especial para vocês. Um convite. Os convidados, os que estão perto, e aqueles que estão longe. Eita, glórias. Então vamos ir. Os convidados, os que estão perto e aqueles que estão longe. O convidado é vocês, meu amado irmão. Para o que está perto e para o que está longe, tá? Vamos lá, vamos, meus amados irmãos. Vamos se converter dos maus caminhos, meus amados irmãos. Vamos se converter. Jesus está chamando. Converte dos seus maus caminhos. Ele quer endireitar suas veredas. Saia dessa vida de pecaminoso. Volte para a luz. Saia da escuridão, saia das trevas. Vem para a luz. A luz te dá libertação. A luz guia seus passos. A luz te ajuda em todo momento. Ela te conduz para o caminho que você deve andar. Os convidados, os que estão perto, é para vocês que estão perto que você está longe também, tá? Efésios 2, versículo 17.
Efésios 2, versículo 17. E vindo ele evangelizou a paz a vós, que estáis longe e aos que estavam perto. Jesus, né, evangelizou a paz para o que estava longe e para o que estava perto. Ele deu a paz. Jesus deu a paz. A Bíblia está falando. E vindo ele evangelizou a paz. A paz a vós. A paz esteja com vocês. Ou a paz está contigo. A paz. Né? E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáis longe ou que estavam perto. Então os convidados, os que estão perto e aqueles que estão longe. Esse é o convite para você de Isaías 45. Para você converter dos seus maus caminhos. Né? Para você se converter. O homem honesto como Nicodemos. Um homem honesto como Nicodemos. Eu já passei, né, a história de Nicodemo para vocês. Vocês já sabem. Perdidos profundamente como samaritano. Perdido profundamente como os samaritanos. Então, o Nicodemos foi salvo, né? O Nicodemos, perdido profundamente como samaritano. O samaritano era muito rejeitado por ele ser diferente, né? Ser estrangeiro. Perdidos profundamente como samaritano. Já pensou ser perdido como samaritano, irmão? De todas as raças, nações, classes e línguas. De todas as raças, nações, classes e línguas. Atos 2. Vamos aqui, Atos 2. Aqui em Atos 2. Aqui em Atos 2 fala sobre de todas as raças, nações, classes, línguas. Esses são os convidados que estão perto e aqueles que estão longe. Né? Está sendo convidado para se converter dos maus caminhos. Se converter dos seus maus caminhos. O Senhor falou, olhe para mim. Sou o único Salvador do mundo. Olhe para mim. Atos 2, versículo 5. Atos 2. Aqui. Versículo 5 diz assim, ó. E em Jerusalém estava habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão. Estava confusa porque cada um ouvia falar da sua própria língua. Todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus? E todos esses homens que estão falando, olha só. O que ele está falando aqui? O que a palavra de Deus está falando, irmãos? Esses judeus estrangeiros haviam feito peregrinação a Jerusalém para celebrar Pentecoste, né? A palavra de Deus está falando. O que a palavra está falando, né? De todas as raças, nações, classes e línguas, tem que olhar com olhar de fé para o seu Salvador. Voltando aqui na nossa leitura, nós estamos no 45, nós vamos para o 65. Vamos ver aqui 65, que tempo para nós. O 65. O 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntaram por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam.
a um povo que não me chamava do meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Olha que coisa mais linda. Já pensou? Que lindo. É muito lindo, né? Que o Senhor nos ensina, né? Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. Porque sem Deus nós não somos nada, né? Nós não somos nada, nós precisamos dEle. Ele é tudo o que precisamos. Olha só o que ele diz aqui, né? Acabei de ler para vocês aqui, ó. De todas as raças, nações, classes e língua, né? O Isaías 65, versículo 1. Olha o que ele diz. Fiz-me acessível aos que não me perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Uma nação que não chamava pelo seu nome, né, pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui, eis-me aqui. Oh, meu Deus. Olha só, ele diz, eis-me aqui, eis-me aqui. Olha só, ele falou que foi buscar. Olha para você ver, a palavra de Deus falou que ele foi buscado pelos que não perguntavam por ele. E foi achado por aqueles que não buscavam. Um povo que não clamava o seu nome. E ele diz, eis-me aqui. Eis-me aqui. Para você ver, ele foi buscado por quem nunca chamou. Por quem nunca clamou pelo nome dele. Ele foi achado. Para você ver. Ele falou assim, fui achado pelos que não me procuravam. Pessoas que não buscavam o nome dele. Ele falou, fiz acessível aos que me perguntavam por mim. Fui achado pelos que não me procuravam. Uma nação que não chamava pelo meu nome. E eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Olha que coisa mais linda. Eis-me aqui. Que coisa mais linda. Que maravilhas, né, aprender do Senhor. Que maravilhas. Como foi aqui. Que maravilha, meu amado irmão. Que maravilhoso é. Deixa eu voltar aqui, que eu estava com essa Bíblia aberta também, deixar ela aberta. Do 45. Nós estamos no Isaías 45. Deixa ela aberta aqui, que eu tô passando daqui também. Isaías 45. Eita Deus, como eu te amo, Jesus, como eu preciso de ti. Como nós precisamos de ti, meu amado. Então vamos lá. De todas as nações, né, classes e línguas, o simples caminho para essa salvação é olhar. O simples caminho para essa salvação é o olhar de fé. Olhar para o seu Salvador. É o olhar de fé para o seu Salvador. Simples caminho para essa salvação é olhar. Não por boas obras ou ofertas. Não por boas obras ou ofertas, diz o Senhor. Porque Isaías 52, versículo 3 vai falar. Porque assim diz o Senhor, por nada fostes vendidos, também sem dinheiro sereis resgatados. Olha só isso. Olha o que o Senhor falou. O que o Senhor falou aqui? Que maravilhas. O que ele falou aqui, meu Deus do céu? Olha o que ele disse. O simples caminho para a salvação é olhar para ele. Olhar com fé. Não por obras, boas obras ou oferta. Não por obras boas ou oferta. Isaías 52, versículo 2. 3. Olha o que ele diz. Pois assim diz o Senhor, vocês foram vendidos por nada. Sem dinheiro, vocês serão resgatados. Vocês foram vendidos por dinheiro. Ele falou, vocês foram vendidos por dinheiro. Vocês foi.
nem vendido por nada. E vocês vão ser resgatados, né? Sem dinheiro. Vocês foram vendidos por nada. Por nada. E sem dinheiro, vocês serão resgatados. O que o Senhor falou? Vocês foram vendidos por nada e vão ser resgatados sem dinheiro. Porque aqui não se vende. Essa palavra não pode vender. Essa palavra não pode vender. A Bíblia diz que outra celebração da vida antecipada de Deus aos desertos de Jerusalém, o seu cumprimento é duplo e o retorno do cativeiro do Babilônio é a salvação do nosso Deus em Cristo. Esse último fica claro pelo uso que Isaías faz da expressão, né, daquele dia. Né? A Bíblia está falando. Para você ver, irmão. Ele disse, né, para nós que vocês foram vendidos por nada e sem dinheiro vocês serão resgatados. Resgatados. Vale somente olhar para ele. Somente vale se você olhar para ele. Aí é a questão. Só vale se você olhar para ele. Né? O olhar o simples caminho para a salvação é olhar, não por boas obras ou oferta. Vale somente para olhar para ele. Aqui Hebreus 12. Aqui Hebreus 12 vai me dizer. Vamos aqui Hebreus 12. Olhe para ele. Olhe somente para ele. Hebreus 12. Ele falou assim, vale somente olhar para ele, o olhar da fé, olhar para o Salvador. Vale olhar somente para ele. Hebreus 12, versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumidor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Por que nós temos que olhar com um olhar de fé para o Salvador? Ele é o Criador, né? Ele é o nosso Criador. Ele falou assim, vale somente olhar para ele. Somente olhar para ele. Olha só. Olhando para Jesus, o autor e consumidor da nossa fé, qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. A palavra de Deus diz aqui. A palavra de Deus está dizendo para nós, né? O corredor deve olhar para os concorrentes. O corredor não deve olhar para os concorrentes, mas deve manter o olhar fixo em Jesus, né? O corredor não deve olhar para os concorrentes. Então, por isso, ele tem que olhar para ele. O olhar de fé para ele, para o seu Salvador. Ele está falando aqui que o corredor não deve olhar para as concorrências. Aquele que está correndo, né? Está fazendo uma corrida, você não pode olhar para o que estão junto com você. O seu olhar tem que estar fixo em Jesus. Tem que estar fixado para frente, olhando para frente, olhando só para frente. Se você olhar para os lados, você perde. Por isso que ele falou, o corredor não deve olhar para os concorrentes. O olhar tem que estar fixo, manter fixo em Jesus. Ele falou. Aqui em capítulo de João, vamos aqui em João. João. Capítulo 1 de João.
João capítulo 1, versículo 36. Diz assim: e vendo passar Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Vindo passar a Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. Quando viu Jesus passar, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E vendo passar Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus. A palavra de Deus está falando, né? Que vale somente olhar para Ele. Olhar de fé. Um olhar de fé. A bênção que provém desse olhar tem uma bênção para nós. Vamos ver aqui em 2 Coríntios a bênção. Capítulo 3. Vamos olhar a bênção que temos para nós. A bênção que provém desse olhar. Por isso que nós temos que olhar para o Senhor com olhar de fé. Olhar para o nosso Salvador com olhar de fé. Nós temos bênção. 2 Coríntios 3, versículo 18. Diz assim, ó. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só. O que a palavra de Deus está falando? A bênção, né, que provém desse olhar, que nós temos que olhar com olhar de fé para o nosso Criador. Olhar somente para Jesus. Olhe para mim, diz o Senhor. Ele disse, ó, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como no Espírito do Senhor. Refletindo como um espelho, tem conotação aqui de refletir, bem como examinar, e quando contemplamos a glória do Senhor, somos transformados da mesma imagem pelo Espírito do Senhor. Nós, então, com a glória sempre crescente, refletimos e contemplamos. A palavra de Deus diz. E aqui no 4, versículo 4, fala assim: e nos quais Deus, destes séculos, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios 4,4 está falando. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha isso. Quem cegou? Quem foi que te cegou? É ele mesmo, Satanás. Satanás cegou. Eita glórias. Ele falou assim: dos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Cristo. Quem foi que cegou? Satanás, o Deus desse século. Foi Satanás que cegou o Deus desses séculos. Cega os entendimentos das pessoas. Ele cega os entendimentos da pessoa. Para você ver, irmão, ele cega os entendimentos das pessoas. Né? Ele cega os entendimentos das pessoas.
mas ela escolhe se tornar incrédulos. Que triste. Satanás, ele cega os entendimentos do povo e eles escolhem tornar incrédulos. Satanás vai, cega, e as pessoas escolhem se tornar incrédulas. E o que lhes impede de ver a glória de Cristo? Acaba impedindo de ver a glória de Cristo, irmão. Satanás vem, cega você e você escolhe ser incrédulos. E ele impede você de ver a glória de Deus na sua vida. Misericórdia. Meu Deus do céu. O que é isso, Jesus? E também tem a perda da decorrente da comissão. Também tem a perda, tá, irmão? Tem a perda. A Bíblia está falando da perda perda decorrente da omissão. Eu sou Deus e não há outro. O Senhor já falou que Ele é Deus e não tem outro. Não tem outro. Não tem outro. Ele é Deus. Então procure se consertar, irmão. É uma palavra de conserto para você hoje. Endireitar seus caminhos, irmão. Endireita suas veredas. Aqui em Atos, capítulo 4, versículo 12. Eu sou Deus e não há outro, diz o Senhor. Ele vai responder: eu sou Deus e não tem outro. Não tem outro. Ele está falando que ele é Deus e não tem outro. Não tem acordo. Olha que ele falou assim: nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então, o que a palavra falou? O que a palavra disse? A perda decorrente da omissão. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Não tem outro. Ele está dizendo aqui, Atos capítulo 4, versículo 12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nem é outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos, diz o Senhor dos Exércitos. Ele está falando, a Bíblia está dizendo. Ele é o único caminho para a salvação. Ele é o único caminho para a salvação. O chamado para levar o evangelho às nações está fundamentada em 3 suposições básicas. Primeiro, que a humanidade sem Cristo está perdida. A humanidade sem Cristo está o quê? Perdida. O único caminho para a salvação. O chamado para levar o evangelho às nações está fundamentada em 3 posições básicas. Primeiro, a humanidade sem Cristo está perdida, tratando-se de toda a raça humana ou do indivíduo, diz o Senhor. Segundo, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Isto é, que nenhuma outra autoridade, nenhuma outra personalidade, nenhum outro sistema ou filosofia pode afetar o resgate da alma humana, diz o Senhor. Enquanto alguns propõem possibilidades para a esperança humana, a esperança humana, além da confiança pessoal em Jesus Cristo. A palavra de Deus se apropria antecipadamente de tais composições, proposições que está em 2 Coríntios 5, versículo 17, que eu li agora há pouco, que estar em Cristo é a única forma de entrar na nova criação, da promessa atual de que Deus, da sua salvação, Ele é eterna. Ele é o único caminho para nós. Eu sou Deus e não há outro. Não há outro, diz o Senhor. Fora dele não há salvação. Somente a horrível expectativa do juízo vindouro. Isso é triste, tá, irmão? Sem ele não tem salvação. Não tem salvação, não. A
palavra está sendo ministrada e é o Senhor que está falando, não é eu não. Foi Ele que me deu a palavra, eu não trago nada que não foi Ele que deu. Ele deu logo cedo essa palavra para mim, 5 horas da manhã. E eu estudei bastante em casa antes de vir para cá, eu estou aqui na minha filha. Estudei bastante e fui falando com o Senhor. Se Ele falou, me está falado. Ele falou, fora dele não há salvação. Somente o horrível expectativa do juízo vindouro. Aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que diz aqui. Como lavareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Olha só isso. Fora dele não há salvação, somente horrível expectativa do juízo vindouro. Já pensou, irmão? Fora ele não tem salvação. Fora ele não tem salvação. A Bíblia está falando. A Bíblia está dizendo. Passando Bíblia para vocês. Ele disse, ó. Fora dele não há salvação, somente a horrível expectativa do juízo vindouro. Acabei de ler para vocês, ó. E como lavareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, ante a face do Senhor e a glória do seu poder. Lá em Hebreus 10, vamos aqui em Hebreus 10. Aqui em Hebreus 10, versículo 26, diz assim, ó. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A palavra diz. Ele disse, ó. Olha só. Porque pecamos, se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade. Olha só isso. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. A palavra de Deus está falando. A palavra de Deus está dizendo. A Bíblia está falando aqui. Ao invés de punição, aquele que peca, quebrantando a lei de Moisés, sofre o julgamento descrito lá em Deuteronômio 17, versículo 2 ao 6. Aquele que apostatou do cristianismo sofrerá o maior castigo, pois ele tratou o Filho de Deus como escárnio e considerou impuro e profano o sangue que fez agravo que ao Espírito Santo, diz a palavra do Senhor Jesus. Mas você vê, irmão, o que ele falou? Olhe para Jesus e viva. Olha para Jesus e viva, irmão. O caminho mais simples para a salvação é olhar para Ele. Quem pode olhar para Ele? Todos os homens. Como devemos olhar? Cheios de fé, como Israel olhou para a serpente de bronze. Nós olhamos o passado, para aquele que morreu por nós, para o alto, para aquele que está vivo, para o futuro, para aquele que virá. Né? Para aquele que virá. Ver Jesus, o que a visão de Jesus opera em nós. Né? Ver Jesus, o que a visão de Jesus opera em nós?
nos humilha, nos salva, nos ilumina, nos dá coragem, nos transforma, nos dá firmeza, nos dá pureza, né? A palavra de Deus está falando. A bênção de olhar para o Senhor, olhar para Jesus, leva a nós à experiência da salvação, né? Eu achei muito lindo quando ele falou assim, ó. Deixa eu ir aqui no 45. Nós estamos nos 45. Eu gosto muito de ler isso daqui, porque ele fala bem. Olha o que ele disse aqui, ó, no 22, né? Ele falou assim, volte para mim e sejam salvos, todos vocês com o fim da terra, pois sou Deus e não há outro. Olhe para mim, né? Volte para mim e sejam salvos, disse ele. Volte para mim e sejam salvos. Seja salvos. Ele disse, meu amado irmão, ele leva nós à experiência de salvação, conduz nós à humilhação, ricas e bênçãos, né? Transforma nós inteiramente. Ele transforma nós inteiramente, ilumina nós, separa nós do mundo e dá-nos firmeza. Ele separa nós do mundo e dá nós firmeza, dá firmeza para nós. Ele conduz nós à purificação de todas as impurezas e leva a nós a alegria verdadeira, né? Ele leva a nós a alegria verdadeira. A palavra de Deus está falando. 7 coisas que são eternas: salvação, a luz, a alegria, a rocha, misericórdia, aliança e chamas e juízo, né? A palavra de Deus está falando. Então, irmão, essa é a mensagem que eu deixo para vocês hoje, né? O Senhor falou, volte para mim e seja salvo, todos vocês com o fim da terra, pois eu sou Deus e não há outro, nenhum outro. Olhe para mim, olhar com fé, olhe para o seu Salvador nesta manhã, em nome de Jesus. Que essa mensagem hoje possa te ajudar. O Senhor falou, está falado, né? Tudo foi direcionado pela palavra. Nenhum momento sai fora do contexto. Nenhum momento. Eu não faço isso. Eu procuro confirmação para poder implementar a mensagem. Para você entender que realmente é o Senhor que está falando. A ministração sempre foi assim. Ela nunca mudou. Há mais de 10 anos que eu venho fazendo esse trabalho da Seara do Senhor e continuo sendo dessa forma. E sendo ensinada dessa forma. Pregando, ensinando e ouvindo e praticando, e observando e guardando no fundo do coração. É assim que o Senhor me ensinou. Então, sempre vai ser assim ministrado a vocês. Vocês vão entender a palavra, porque está sendo passado todos os versículos, os capítulos, foi passado e foi dando confirmação a você da palavra. O Senhor falou, volte para mim, sejam salvos, todos confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Então não tem outro. Amém? Que vocês possam refletir nessa mensagem hoje e colocar em prática na sua vida e fazer um conserto, né? Esse convite é para todos que estão perto e longe, para todos, é para todo mundo, tá bom? Deus abençoe vocês, fique toda a paz do Senhor Jesus e um bom dia a todos e um bom final de semana em nome do nosso Senhor Jesus.